Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o propósito da vida humana. E nós vamos conversar sobre por que o Senhor nos criou, qual foi a intenção dele e qual deve ser o nosso propósito de vida, qual deve ser o nosso objetivo de vida. E para todos esses questionamentos, para todas essas perguntas, a gente vai estar lendo o livro de Jeremias no capítulo 9. Mas antes, vamos começar? Bom, nós vamos lendo e depois vamos explanar cada um desses versículos para saber aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a respeito do propósito da vida humana aqui nessa terra. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então a gente percebe aqui que o propósito da vida humana é que nós não devemos ser soberbos, né? É uma das coisas que a gente aprende durante a vida, que não seja soberbo, não tenha esse coração altivo, não seja uma pessoa soberba, porque o Senhor nos adverte a não confiarmos em nós mesmos e nem em nossos próprios recursos e habilidades, mas devemos confiar somente nele, porque quando nós colocamos a nossa esperança em nós mesmos, nós estamos falhando, né? Como a palavra mesmo fala, ai do homem que confia no homem. Isso vale tanto para o próximo, né, para outra pessoa, colocar a esperança em alguém que não seja Deus, tanto colocar a esperança em nós mesmos. Se nós colocamos a nossa esperança em nós mesmos, uma hora a gente vai se frustrar e uma hora a gente vai falhar mesmo, cair. Nós já estamos caindo em pecado se nós fizermos isso, mas é aí que nós iremos cair mais ainda, porque se nós colocamos a nossa esperança em nós, que não sabemos nem que dia nós vamos morrer, que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, nós estamos errando e falhando. E a gente vê que o Senhor fala, não glorie o sábio na sua própria sabedoria, não se glorie o rico nas suas riquezas, nem o forte na sua força. Ele fala isso porque muitas vezes a gente pensa que a gente tem um ponto forte, um ponto alto. Então, eu vou confiar nisso e vai dar certo. Eu vou confiar na minha força, eu vou confiar naquilo que eu tenho de bom e com certeza não vai acontecer nada comigo, porque afinal de contas isso é um ponto alto, um ponto forte. E na verdade não. O Senhor não quer que a gente confie em si mesmo, porque Ele sabe que se nós confiarmos até naquilo que Ele nos deu, como por exemplo o sábio na sabedoria, se a gente confiar apenas na nossa sabedoria humana, nós iremos falhar, porque o Senhor mesmo fala, e a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Se a gente coloca a nossa sabedoria como um patamar a ser atingido, ou como a nossa confiança, nós estamos falhando, porque uma hora a gente vai errar, vai ser estúpido e a gente vai se decepcionar, porque a gente colocou a nossa esperança no lugar errado. O rico, nem vou falar das suas riquezas, porque a gente sabe que a riqueza passa. A gente sabe que tudo aquilo que é humano uma hora passa e se corrompe e se destrói, como até Jesus mesmo fala, ajuntai tesouros nos céus, onde nem traça corrói, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não vem, porque se a gente colocar o nosso tesouro nas coisas humanas, a nossa confiança naquilo que a gente tem, a gente está sujeito até a perder isso. E a gente sabe que até a nossa força, ela está por um momento. Né? Quando a pessoa ela começa a treinar muita força física, por exemplo, ela tem a força naquele momento, mas se ela parar de treinar, ela vai enfraquecer. Então, se a gente colocar a nossa esperança, a nossa confiança na nossa força, a gente não tem o que nos embasar. Porque nós sabemos, como a palavra mesmo fala, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós devemos colocar essa alegria do Senhor dentro de nós, porque a alegria dele é a nossa força. E a gente percebe também o propósito da vida, quando o versículo diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus e nos gloriamos nele, aí nós somos bem-aventurados, aí nós somos bem-sucedidos. Tanto que até o título que está nesse versículo, né, que está ali falando sobre o que está escrito nesses versículos, fala: conhecer a Deus
constitui a glória do homem. Nós devemos se empenhar em conhecer a Deus, pois o propósito da vida humana é que nós devemos dedicar a nossa vida em conhecer a Deus, em realmente gloriar nele, se gloriar nele, porque ele faz justiça, ele faz misericórdia, ele que é o dono de tudo. Então nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso e nós devemos nos gloriar nele. O propósito que Deus dá para a nossa vida, a existência sobre a terra, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E a gente também vê o conhecer as obras de Deus. Nós devemos nos empenhar por conhecer as obras de Deus, porque ele mesmo fala que ele é misericordioso. Então, e ele faz justiça, ele faz juízo, então ele é o justo juiz. E nós devemos nos empenhar por conhecer as obras dele. E como nós fazemos isso? Estudando a palavra. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos buscando conhecer quem ele é. Nós estamos buscando conhecer o que ele faz, como ele age, como ele está cuidando de nós, qual é a natureza dele. Então Deus faz e se agrada da misericórdia, do juízo e da justiça. E ele é totalmente apto para realizar essas coisas porque ele é perfeito. Quando nós queremos fazer a nossa própria justiça, nós estamos falhando. Porque a própria palavra fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então a justiça humana, ela nada vale. Ela não pode nada, ela não faz nada. Mas quando nós colocamos a justiça de Deus na nossa vida, o reino de Deus, as obras de Deus, nós estamos acertando. Então nós devemos conhecer as obras de Deus, se gloriar nele, se gloriar em quem ele é. Outra coisa que nós vemos também é o saber e praticar aquilo que agrada ao Senhor. E a gente vê isso quando o versículo diz: porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então ele fala que ele faz misericórdia, ele faz juízo e justiça, e que nós devemos praticar isso, porque isso agrada a ele. Devemos colocar em prática aquilo que agrada a Deus, pois só assim agradaremos a ele por meio da fé em Jesus Cristo. Então, quando nós estamos fazendo algo, praticando a palavra, por exemplo, nós estamos agradando a Deus, né? Como um pai que orienta o filho, dá ali ordens e conselhos para o filho. Ele sabe que ele está ali orientando o filho. Se o filho praticar e obedecer, o filho vai estar agradando a ele. E com Deus é a mesma coisa. Ele nos orienta para que nós ouçamos a ele e para que nós venhamos praticar as obras dele. E aí ele vai se agradar de nós. Mas se nós não praticarmos, nós não dermos atenção àquilo que ele fala, não tem como ele se agradar, né? E a gente precisa ter esse conhecimento que leva à prática, saber e praticar aquilo que agrada a ele. Porque se nós não praticamos a palavra de Deus, nós somos ouvintes negligentes, porque nós não estamos dando a atenção devida, nós não estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, sobre o firme fundamento que é Cristo, mas nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia. E outra coisa que nós vemos também é o juízo e o acerto de contas, quando o versículo diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Então ele fala aqui, tanto os judeus, né, os israelitas, tanto os que não são os gentios, eles vão ser castigados juntos. Porque o Senhor, ele separa aqueles que honram a ele, que amam a ele. Mas se ele percebe que a gente não está sendo fiel, que a gente não está amando ele como deveria, não está honrando os seus mandamentos, ele também não vai nos poupar. Porque ele é fiel. Ele fala, né, que ele tem prazer no filho que ele ama. O Senhor Jesus mesmo fala: sereis os meus amigos quando fizerem o que eu vos mando. Se vocês não fazem o que eu vos mando, vocês não são os meus amigos. Então, ele fala: eu vou castigar a nação de Israel junto com os gentios. Deus derramará seu juízo sobre os ímpios e até sobre os religiosos fariseus, pois haverá um dia para o acerto de contas sobre a terra. Então a gente sabe que o Senhor está voltando e ele vai acertar as contas com cada pessoa, com cada ser humano. Ele vai acertar sim as contas porque ele é fiel. E nós vemos também o castigo contra os circuncidados e sobre os incircuncisos, quando o versículo diz: ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon, a Moabe e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então o Senhor mesmo fala: olha, os incircuncisos vão ser castigados pelos pecados deles, né? Então eu vou castigar todas essas nações, porque eles são incircuncisos. E a casa de Israel, ela é circuncidada fisicamente, por mãos humanas, mas ela não é circuncidada no coração. Então eles também vão sofrer o juízo, porque o coração deles não é circuncidado. Deus castigará a casa de Israel, os circuncidados humanamente, e os religiosos da terra, juntamente com os ímpios, pois aqueles que não querem se converter ao Senhor, o único verdadeiro Deus, vão sofrer as consequências. Mas aqueles que fingem uma coisa que não é, que são hipócritas, que querem enganar a Deus e aos homens, também vão sofrer o juízo e o castigo de Deus. Por isso que a gente fala, né, a palavra fala muito, e que a gente deve praticar a circuncisão de coração.
né? Tem uma hora até na Bíblia mesmo que Deus fala para aquele povo, rasgue o coração de vocês e não as vestes, porque chegou uma hora que eles só estavam ali nos preceitos humanos. Então eles se circuncidavam humanamente, eles rasgavam as vestes quando eles queriam se arrepender, só que não era um arrependimento genuíno. Eles faziam um rito, né, rasgavam as vestes físicas, mas o coração deles não estava rasgado perante o Senhor. Eles circuncidavam ali os meninos, os bebês nascidos, né, mas eles não circuncidavam o coração deles ainda estava ali maculado, estava sujo de pecado, eles não estavam ali vivendo realmente a prática da vida com Deus, eles estavam apenas da religiosidade, e que a gente não venha viver assim, porque como até falei em outro vídeo, é um caminho muito tênue, às vezes a gente acha que está vivendo uma vida com Deus super aprovada, mas a realidade nós estamos sendo reprovados, porque nós estamos tendo apenas o rito religioso, nós estamos apenas praticando a letra, mas nós não estamos vivendo de fato a palavra. Nós não estamos entendendo o que a palavra quer nos falar e nem praticando. E essa mensagem eu quero deixar com vocês, porque o propósito da vida humana é conhecer a Deus e praticar a sua palavra. Se nós não estamos conhecendo a Deus e nem praticando a sua palavra, a gente não está cumprindo esse propósito para a vida que o Senhor nos designou. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!